Agora sim. Então, você que está aqui na sala do Zoom, muito bem-vindo a esse nosso estudo aqui com o mestre Saint-Germain. Eh, a gente está gravando essa aula, porque depois ela vai ser disponibilizada no YouTube, e a gente está também aqui no Instagram, né? Então, no Instagram vai ficar salvo no Instagram, e essa aqui, que é a nossa sala efetivamente de estudo, vai lá para o YouTube depois. Esse espaço no Zoom é um espaço diferenciado, é um espaço onde a energia é movimentada de uma maneira diferente, né? E para você que assiste no YouTube, saiba que você está recebendo também uma energia que eu diria mais concentrada, né? Porque aqui no Instagram, como eu estava falando agora há pouco, fica um entra e sai, então a energia ela fica se movimentando de uma forma que não é muito harmônica, né? Para quem decide se aprofundar nos estudos com o mestre Saint-Germain. Então, vou só escrever aqui no Instagram, só para o pessoal saber, estudos com Saint-Germain. Só um minutinho, quem está no Zoom. Estudos com Saint-Germain. E aí nós já vamos começar. Aqui, deixa eu só fixar aqui. Pronto, fixado. Muito bem. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui na sala de estudo aqui no Zoom, quem está no Instagram. Todo sábado nós nos reunimos para esse estudo, então, caso você que está no Instagram está assistindo agora, queira vir para essa sala virtual, tem o link, né, na minha bio, aqui no Linktree da minha bio, no perfil do Instagram, e você pode na próxima aula vir, ou hoje mesmo, se você quiser, e está tudo certo, está tudo bem, né? Então, minhas queridas alunas, amadas, né, eu também me coloco aqui como uma aluna do mestrão, né? Vamos só ancorar a energia, né? Vamos trazer a energia aqui para a sala, para que a gente esteja, então, mais aberto ainda para receber as informações de hoje, que são informações muito especiais, porque nós vamos conectar esse momento que estamos vivendo, né, de Páscoa, de renascimento, de ressurreição, dentro da visão do Mestre Saint-Germain, tá bem? Então, vamos fechar nossos olhos por um instante, sentir a terra sobre os nossos pés, debaixo dos nossos pés, para que nós possamos lembrar que a experiência da ascensão é aqui na Terra. Nas dimensões mais elevadas, cada um de nós já é um mestre ascensionado. Nossos espíritos já estão ascensionados. Por isso, a nossa divina presença nos apoia na nossa jornada, aqui na Terra, onde a experiência efetivamente acontece. Tomamos algumas respirações, inspirando pelas narinas e expirando pela boca. Inspira e expande, sente o que o seu corpo se enche, se expande, cresce. E expira, soltando, relaxando. Percebe que o seu corpo contrai ao soltar o ar, como se estivesse esvaziando. Inspira e expande. Expira e contrai, soltando toda expectativa, toda tensão, todo incômodo, todo e qualquer possível desconforto que você possa estar sentindo no seu corpo emocional, mental, físico e até mesmo no seu corpo espiritual. Inspira e expande, expira e contrai, soltando, soltando, soltando. Continue nessa respiração e imagine que no topo da sua cabeça, desce do alto da mais pura luz, um tubo de cor violeta. E essa luz violeta que desce por esse tubo, vindo da fonte, criadora de tudo que é, vai iluminando na cor violeta todo o teu cérebro, tua mente, os nossos olhos. E essa luz vai descendo, permeando as nossas células, a nossa bochecha, a nossa língua, nossos dentes, nossas orelhas.
nossos ouvidos, a nossa nuca, nosso pescoço, e a luz continua descendo, preenchendo o nosso laríngeo, nossos ombros, soltando todo o peso que talvez a gente venha carregando ao longo da vida e que já não é mais necessário, onde muitas das coisas que carregamos, dos pesos que carregamos, nem são nossos. São de situações, de escolhas criadas por pessoas em nossa volta e que nós tomamos para nós na forma de dores, de preocupações, de responsabilidades que não são nossas. Então, vai soltando enquanto a chama violeta vai preenchendo cada partícula, cada molécula do seu corpo, descendo agora pelos seus braços até as suas mãos, e você pode ver as suas mãos envoltas em uma esfera de luz violeta, cada mão sua envolta numa esfera de luz violeta. E então você pode trazer as suas mãos, uma no seu chakra cardíaco e a outra no timo, no cardíaco superior. E a partir do centro das tuas mãos, essa luz violeta irradia mais ainda, penetrando a região do cardíaco superior, e vai descendo internamente, preenchendo os pulmões, descendo por toda a sua coluna, nutrindo cada partícula, cada elétron, cada átomo, molécula do seu corpo. E a luz continua descendo, preenchendo toda a região do seu ventre, estômago, intestino, esôfago, glândulas suprarrenais, rins, pâncreas, vesícula, ovários, testículos, e continua descendo, chegando até a região do chakra básico, na base da sua coluna, preenchendo toda a região do quadril, descendo agora pelas coxas, joelhos, panturrilha, tornozelos, pés, e através da sola dos seus pés, essa energia penetra o centro da Terra e vai penetrando, penetrando, preenchendo cada camada da nossa amada Gaia, chegando até o seu coração cristalino. E agora você pode ver um ponto de luz de chama violeta bem no centro do planeta, no centro de Gaia. E essa energia transmuta em nós, em todo o planeta, em todos os seres desse planeta, tudo que não está em comunhão com a luz. Tudo o que não está em comunhão com a luz. Chama violeta, transmuta, 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 transmuta agora tudo que não está em comunhão com a luz. E estando em conexão com o céu e com a terra, através do fogo sagrado violeta, nós nos vemos agora num grande salão. Imagine, pense, crie na sua tela mental uma sala de aula, um grande salão, iluminado pela luz violeta suave, que nos permite nos ver, mas também que nos ilumina. E então, neste momento, você vê a presença do amado Mestre Saint Germain se apresentar à sua frente, nesta sala de aula. Nosso querido professor, nosso querido mestre se apresenta para todos nós, nesta sala de aula no plano etérico, e através deste fractal nosso que se encontra nesta sala recebendo as instruções, nós aqui no plano físico também receberemos tudo que está disponível para nós neste momento.
Pode descansar as suas mãos sobre o seu colo. Tome mais uma respiração, inspirando pelas narinas e expirando pela boca. Inspira e expande, expira e solta. E pode então abrir os seus olhos agora. Então, minhas amadas, vamos ao nosso estudo de hoje, né? Olha só, na programação, nós iríamos seguir com a apresentação, né, da vida do mestre Saint-Germain, propriamente dito, mas hoje, em razão desse momento de Páscoa que estamos vivendo, né, esse momento em que somos convidados a olhar para a morte e para a ressurreição desde um olhar mais consciente e reverberar essa energia para todo o planeta, porque é isso que nós fazemos aqui, né? Tudo que nós aprendemos aqui, a gente gera um campo energético, um campo eletromagnético de informação através das nossas malhas de calibração, porque vocês já sabem o que é isso, e nós geramos, então, uma outra malha, uma malha extra, e essa malha extra interage com toda a malha eletromagnética do planeta, espalhando essas informações que nós estamos aprendendo e estudando aqui nessa noite de hoje, né? Véspera daquilo que na religião católica é chamado como, né, o dia de Páscoa. E aí, para a gente expandir a nossa consciência sobre esse tema, morte, renascimento, eu fiz junto com o mestre, a gente selecionou alguns outros tópicos aqui do livro, e nós vamos trazer esses tópicos para a gente estudar e para trazermos mais clareza, então, para todos nós sobre esse tema, então, da Páscoa, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar trazendo para vocês, e aí para quem quiser anotar, né, quem quiser fazer aí os seus rascunhos, né, acho que isso é sempre muito importante para ampliar a sua perspectiva, a sua percepção. Lembre que quando a gente anota, a gente ativa todos os nossos sentidos, né, nossos sentidos físicos, e aí o nosso corpo, ele integra essas informações de uma forma mais presente, mais consciente, mais inteira dentro da nossa mente, tá bom? Então, olha só, nós vamos começar falando do tema crença e fé. Por quê? Né? Porque nós, né, que a maioria de nós que nasceu num berço católico, nós fomos ensinados sobre esse momento, né, que nos é apresentado como a ressurreição de Cristo, né? E aí a igreja, ela nos ensinou aquilo que, para a igreja, né, era algo que fazia sentido. Desde uma perspectiva de controle, desde uma perspectiva de interpretação da própria Bíblia, enfim, a gente não vai entrar nesse parâmetro, nessa discussão, né, sobre o que a igreja nos trouxe acerca do que é esse momento. Mas a gente pode olhar para os conceitos de crença e fé, para a gente entender qual é a nossa leitura, a leitura individual de cada um de vocês, né, sobre esse momento que estamos vivendo. E que é um momento que é celebrado, digamos assim, mundialmente. Não é só no Brasil, né? Não é só nos países que tem o catolicismo, né, ou o evangelho como algo mais presente. Em vários outros países, inclusive entre os muçulmanos, existe, né, esse momento aqui de celebração. Então, vamos entender a nossa perspectiva aqui primeiro sobre crença e fé, tá bom? E aí, quem sentir de anotar alguma coisa, fique à vontade. Então, olha só. Crença e fé são coisas diferentes, mas a crença pode se transformar em fé. Na medida em que ela é sustentada, a crença pode se transformar em fé na medida que ela é sustentada. É preciso acreditar em algo para que isso seja manifestado. Caso contrário, a manifestação não acontecerá.
A crença é racional e desenvolvida a partir dos conceitos e experiências que a pessoa tenha. Prestem atenção nisso, ó. A crença é racional, vem da mente racional. E é desenvolvida a partir dos conceitos e experiências que a pessoa vive, que a pessoa tem, que ela aprende. E a fé é um sentimento, portanto, não necessita necessariamente de compreensão racional. Então, a fé, ela não precisa de explicação. Quem insiste em dar explicação para a fé é a mente. Mas muitas das vezes a gente sente coisas, a gente acredita em coisas que não tem exatamente uma explicação racional. Então, vejam, nesse momento em que nos é lembrado sobre a ressurreição de Cristo, o que isso significa para você? Anote aí. Quem está na sala de estudo, você que está no Instagram também, se quiser anotar, fique à vontade, né? O que representa esse momento ou a ressurreição de Cristo para você? O que significa isso? E daí, dentro disso que você escreveu, que é o que significa, procure observar o quanto tem de crença e o quanto tem de fé no que você acaba de escrever. Lembra que a crença vem do mental, do racional. E a fé vem do seu coração, muitas vezes sendo algo que a gente não consegue explicar. Então, começando com esse tema sobre crença e fé, eu quero agora passar para um outro tópico, que é a morte. Só podemos renascer depois da morte, né? A ressurreição, segundo o que nos foi ensinado pela religião católica, veio depois da morte de Cristo. Não é mesmo? Então, vamos entender um pouco, vamos falar um pouco sobre morte. A morte física é uma oportunidade que o homem recebeu de recomeçar a sua jornada em outro corpo, jovem e saudável, além de permitir à sua consciência receber mais luz e força para seguir a sua jornada em uma nova encarnação. O homem deveria compreender que, quando fica apegado demais àquele que desencarnou, sentindo muita dor e não aceitando o que houve, restringe o desenvolvimento da alma daquele que partiu. E aqui eu vou fazer um paralelo a todas vocês. Vou convidar todas vocês a pensarem de um modo um pouquinho diferente nessa frase, tá? Olha, o homem deveria compreender que, quando fica apegado demais àquele que se foi, seja nessa vida, encarnado ou desencarnado, tá? Aquele que se foi, aquela pessoa que se foi, um filho que saiu de casa, um amor que acabou, né? Alguém da família que viajou para o outro lado do mundo e foi seguir a sua vida. Faça essa correlação. Quando fica apegado demais àquele que partiu, sentindo muita dor e não aceitando a escolha do outro, restringe o desenvolvimento daquela alma que partiu. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. O teu apego àquela pessoa que se foi para uma outra jornada, aqui nessa vida mesmo, né? Fisicamente falando, não só aquele que partiu para uma outra experiência numa outra dimensão. Quando nós ficamos apegados, a nossa energia fica conectada àquele ser, àquele indivíduo, e nós, muitas vezes, de forma inconsciente, estamos impedindo o desenvolvimento daquele indivíduo na jornada que ele escolheu, uma vez que ele escolheu a partida.
ok? Vamos continuar. É necessário compreender que o sentimento de amor que uniu essas duas pessoas não se dissolve e que cada vez que o seu mental estiver alinhado com a pessoa, elas juntas estarão, pois não existe separação. Falando da morte, não existe separação, é um véu, é apenas um véu que nos separa, um véu de consciência. Um véu de consciência que nos separa. Ah, mas o corpo físico, gente, o corpo físico, ele é também transitório. Ele é passageiro, o que permanece é o espírito, o que permanece é a nossa consciência. Isso é o que existe de fato. Quantas vezes a gente já encarnou em corpos diferentes? Quantas vezes? Quantas encarnações cada um de nós já passou? Então, o corpo físico, ele é transitório. Agora, o espírito, a alma, é aquele que permanece. E da mesma forma, enquanto encarnados, o nosso campo energético está conectado ao campo do outro. Então, a conexão, ela permanece. Agora, o que nós precisamos ter consciência é o que é que eu estou emanando para esta pessoa quando eu conecto o meu campo a ela. Eu estou emanando apego, dependência, medo, ou eu estou simplesmente emanando amor? Amor incondicional, lembrem disso. Amor incondicional é aquele que não impõe condições, não é? Então, independente de qual tenha sido a tua escolha, aonde você escolha estar nesse momento, eu envio amor para você. Eu envio compaixão para você. E eu vejo você como um ser divino, assim como eu. Com todas as capacidades de viver as tuas escolhas, assim como eu estou vivendo as minhas. Percebem a diferença? Isso é desapego. E é amor incondicional. Tá bem? Então, seguindo. A questão é que o homem, principalmente no mundo ocidental, que é o nosso, né? Valoriza muito o corpo, a forma, a matéria, como se fosse a essência da pessoa. Foi o que a gente acabou de falar, né? A gente valoriza demais a experiência no corpo físico como se aquele corpo fosse todo o indivíduo, quando na verdade é só um invólucro que guarda o espírito daquele ser, assim como hoje, né, guarda nesse corpo aqui o nosso espírito, tá certo? Então, amadas, vejam, mais uma pergunta para vocês. O que vocês entendem como a morte do Cristo? Anotem aí, aqui na nossa sala de estudo. Você que está aqui no Instagram, né? A gente está aqui nos estudos com o Mestre Saint-Germain, estamos aqui acompanhando este livro, né? E daqui a pouco vamos usar este outro livro. E nos nossos estudos a gente faz isso, a gente traz perguntas, a gente anota, a gente registra, para que não só a nossa mente absorva a informação, mas todo o nosso corpo através dos nossos sentidos. Então, como estamos aqui, né, vivendo esse momento mundialmente, né, trazendo o significado da Páscoa, então a gente está estudando, segundo a perspectiva de Saint-Germain, alguns aspectos, alguns temas que nos levam a essa consciência do que seja esse momento de ressurreição, tá bom? Então, a pergunta foi: o que significa para você a morte de Cristo? E, de novo, eu peço a vocês que observem na sua escrita a parte da crença, que é a parte racional do que você escreveu, e a parte da fé,
que é aquilo que muitas vezes a gente não consegue explicar. Tá bom? E seguindo adiante agora, falamos da morte, né? Então vamos falar sobre karma e reencarnação. Karma e reencarnação. Então vamos lá. Há muitos milhares de anos atrás, o homem vivia em plena sintonia com seu Deus interno, a sua presença divina. A partir do momento em que começou a usar o seu livre-arbítrio para criar desarmonia, contrariando as leis divinas, tornou-se responsável por essas criações. Assim, cada um passou a ter a responsabilidade de dissolver as suas criações negativas, e quando isso não acontecia, a energia retornava ao seu expedidor, a quem emanava, né, o seu remetente, gerando limitações, imperfeições, doenças e a morte do corpo físico. Diante disso, surgiu a necessidade de retornar ao plano físico para transmutar a energia mal qualificada criada, já que ela foi criada neste plano, no plano físico. Então, a partir disso, surgiu o karma e a reencarnação. Ao invés de transmutar os erros do passado, o homem criou novos erros e foi se enredando cada vez mais na roda das encarnações. Hoje, precisa retornar à perfeição e à pureza, e isso só acontecerá quando estiver em plena sintonia com o seu Deus interno, ou seja, com a sua presença divina, a sua presença eu sou, que é um dos grandes ensinamentos do Mestre Saint Germain. Ele nos dá os caminhos para a gente conectar com a presença divina, né? Então, vamos lá, amados. Quando Jesus Sananda, de forma consciente, assumiu uma forma física, um corpo físico, né? O que ele mais nos trouxe como ensinamento era exatamente a consciência desta conexão com o nosso eu divino, com a nossa divina presença, com o nosso eu sou, com o Deus, né? Como partículas de Deus numa forma humana. Isso foi o que Jesus mais tentou nos ensinar lá, né, na sua época, então, enquanto encarnado no corpo físico. E também, todo o processo que nos foi contado da morte dele, né, e da sua ressurreição, a intenção por trás disso era exatamente continuar nos mostrando a nossa capacidade de conectar com o eu divino. E que para conectar com o eu divino não precisa do quê? Da forma humana. A ressurreição do Cristo nos traz o quê? Ah, Cristo ressuscitou e voltou para o Pai. Não! Todo o ensinamento dele foi de que ele sempre foi o Pai. Ele sempre foi a manifestação de Deus. Sois deuses, dizia ele. Sois deuses, sois deuses. Então, veja só, né, o quanto de crenças que nos foi, enfim, por vidas e vidas, né, nos foi entregue, distorcendo essa compreensão, distorcendo esse entendimento do grande ensinamento de Cristo. Sois deuses. E nós fomos ensinados a ter medo desse Deus, né? O pecado, a dor da crucificação. Nós fomos ensinados que fomos culpados pela morte do Cristo. E ele, Jesus Sananda, através das suas várias também canalizações, mensagens que foram entregues à humanidade, inclusive nas cartas de Cristo, né, que eu recomendo a todos vocês conhecerem, estudarem também, acompanharem, né, as cartas de Cristo,
ele explica claramente o quanto foi desvirtuado a experiência que ele viveu na Terra. O quanto foi interpretado de modo equivocado a experiência dele na Terra, né? Então, nesse momento aqui, qual é o grande chamado, o grande convite para todos nós? Gente, o momento de nós corrigirmos as nossas falhas, reconhecendo-as e iluminando-as, é nesta encarnação, é nesta vida. E quando eu digo reconhecermos as nossas falhas, na verdade, é reconhecer aquilo que nós interpretamos como falhas, aquilo que nós, por julgamento nosso próprio, baseado nessas crenças que nós adquirimos, nós julgamos como luz e sombra. Na verdade, tudo é uma coisa só, porque tudo é Deus, vivendo uma experiência humana. Então, se em algum momento a gente cometeu algum deslize, em algum momento a gente cometeu alguma falha, ok, faz parte da experiência humana e do próprio processo de retorno à fonte. Se eu experienciei algo que não foi legal para mim, eu reconheço que isso não foi legal, o que eu faço? Eu busco o caminho oposto. Eu começo a trilhar o caminho oposto. Se eu percebo que a procrastinação não está me fazendo bem, eu busco o caminho oposto. Se eu percebo que um determinado alimento não está me fazendo bem, eu busco o caminho oposto. Se eu percebo que tomar pouca água, né? A minha ingestão de água não está legal, eu busco o caminho oposto, tomar mais água. Se eu percebo que sentimento de raiva, de apego, de tristeza, de ódio não estão me fazendo bem, o que eu faço? Busco o caminho oposto. E esse é o processo de aprendizado nesta experiência humana. É a gente perceber aquilo que não está nos fazendo bem, que não está sendo nutritivo, que não está sendo produtivo, que não está em comunhão com quem escolhemos ser nesse momento, e aí a gente vira o jogo, a gente muda o jogo. A gente muda a história, fazendo novas escolhas. Ah, mas é rápido essa transformação? Não, gente, mas ela é possível. Ela é feita no dia a dia. Ela é feita momento a momento, a cada oportunidade que se tem. E é esse o processo de ascensão que todos nós escolhemos viver nesta forma humana. Ascender. O que é ascender? Subir um degrau. Ir para cima. E a única forma da gente fazer novas escolhas é olhando para aquilo que não serve mais. Até que vai chegar um momento dentro da nossa consciência, dentro da nossa elevação consciencial, que nós vamos ter tamanha percepção de tudo que as nossas escolhas serão sempre alinhadas com a luz. Nesse momento ainda não são 100%. A gente já trilhou um bom tanto, a gente já trilhou um bom caminho aqui, né? Já fizemos muitas coisas, né? Aprendemos a lidar com o ego, aprendemos a lidar com as nossas sombras, estamos aprendendo a lidar com o apego, com o amor, com a falta, com a raiva, estamos aprendendo a lidar. Já estamos no caminho da ascensão, estamos trilhando esse caminho. E quanto mais consciência tomamos, mais rápido a gente vira essas chaves. Acolhendo as nossas sombras, acolhendo esses comportamentos que a gente identifica como, opa, eu não quero mais isso, por que eu estou fazendo isso ainda? Opa, eu não quero sentir isso. Qual é o oposto disso? Esse é o caminho. Esse é o exercício contínuo, constante. É esse o exercício.
E daí, para a gente tomar mais consciência disso, vamos para o próximo tópico, que é ascensão. Vocês estão vendo, né, que o mestrão construiu uma linha, né, lógica aí para a gente entender esses aspectos e expandir a nossa consciência, né? Então, vamos lá, ascensão. A ascensão do homem deve acontecer na matéria, no plano físico. As ascensões precisam ser sempre realizadas no corpo físico. Por isso, é necessário que o homem reencarne, né, até alcançar a libertação da roda do karma. Alguns chamam também a roda do samsara, né? No plano astral superior, efetivamente não há uma libertação, mas sim uma preparação para a nova encarnação, dando condições à alma para que, depois de encarnada, exercite os ensinamentos que recebeu antes do processo encarnatório e dê um passo à frente na sua evolução. Ó, vou ler de novo essa parte aqui porque é bem importante. Então, já entendemos que a ascensão acontece no plano físico. Por isso, a gente precisa reencarnar até alcançar a libertação da roda de encarnações, da roda do karma. Gente, olha, todos os mestres ascensionados que a gente conhece da fraternidade, eles tiveram encarnações na Terra, viu? Eles ascensionaram na sua experiência na forma humana. Todos os mestres ascensionados que nós conhecemos da Fraternidade Branca passaram por esse processo que nós estamos passando. Ora, se foi possível para eles, por que que não seria possível para nós? Já se perguntaram isso? Se foi possível para eles, por que não seria possível para nós? Não é mesmo? Então vamos lá. Olha só, vou ler de novo aqui, ó. No plano astral superior, efetivamente não há uma libertação, mas sim uma preparação para a nova encarnação, dando condições à alma para que, depois de encarnada, exercite os ensinamentos que recebeu antes do processo encarnatório e dê um passo firme à frente na sua evolução. Até mesmo um santo precisa retornar ao corpo físico para alcançar a ascensão, pois, necessariamente, ele não é um ascensionado. Olha que interessante, né? O nosso processo de evolução ascensional se dá no corpo físico, na experiência humana. E aí, para isso, nós precisamos, então, ir para o próximo tópico: assumir a própria responsabilidade. Assumir a própria responsabilidade. Vamos lá. Cada ser humano é o único responsável por tudo que lhe acontece nessa vida, seja de bom ou ruim. Quando os acontecimentos não são criados em pensamento e sentimento pela própria pessoa, fazem parte do registro kármico daquilo que ela criou em outras encarnações. Então, quando você está vivendo uma situação que conscientemente você não criou, muito provavelmente é um resquício de uma encarnação anterior se manifestando para ser liberada, trabalhada, tratada nesta sua vida agora. O homem tem a tendência a culpar sempre os outros por tudo de ruim que lhe acontece e eximir-se de todo e qualquer perdão, gente. Vou tomar uma aguinha.
Vamos tomar uma respiração? Visualizem uma luz violeta no seu chakra laríngeo, de todos nós. Calibrando o chakra da expressão da verdade. Vamos permitir que a chama violeta atue no nosso laríngeo, nos trazendo a responsabilidade de expressar a verdade dos nossos corações. Muito bem. Vamos continuar, né? Olha que interessante, né? Quando a gente vai falar sobre assumir a própria responsabilidade, né? Olha o movimento que se manifesta. E ainda que talvez vocês que estejam aqui na sala de estudo não tenham sentido nenhum movimento do laríngeo, lembrem que nós estamos numa sala etérica. E tem uma galera nessa sala etérica. Uma galera, né? Tem os nossos fractais, de nós aqui no físico, mas tem toda a galera que nos acompanha. Toda a galera espiritual aí que está no nosso campo, né? Então, quando a gente vem aqui para falar desses aspectos, ainda mais nesse momento, né? Planetário, como a gente falou. Peraí que eu vou precisar botar o carregador aqui, gente, que o celular descarregou rapidinho também. Olha a energia que tá. O celular estava carregadinho e tá aqui dando sinais de que está descarregando. Como a gente está na live aqui também no Instagram, vou tá carregar, né? Então vejam, né, quando a gente vem trazer essa percepção sobre assumir a responsabilidade de expressar a verdade, olha só o que acontece, que interessante, né? Eu acho interessante essas coisas. Então, continuando aqui. Quando os acontecimentos não são criados em pensamento e sentimentos pela própria pessoa, fazem parte do registro kármico daquilo que ela criou em outras encarnações. O homem tem a tendência a culpar sempre os outros por tudo de ruim que lhe acontece e eximir-se de toda e qualquer responsabilidade. Enquanto continuar a repetir esse comportamento, não assume as suas próprias falhas e criações impuras e, portanto, não as modifica, não as acolhe, não as ilumina, né? Consequentemente, também não evolui, mantendo-se preso ao mesmo tipo de energia e situações.
Obrigada, Mirella, que está aí no Instagram. Então, amadas, né? Trago essa pergunta, essa reflexão a vocês. Por um minutinho, por um minuto, feche os seus olhos e olha para uma parte da sua vida. Pode ser algo do seu corpo físico, alguma emoção, algum sentimento, pode ser alguma questão mental, assim, que envolva o seu campo mental ou o seu campo espiritual. E identifica algo que você está vivendo e que está gerando desconforto, está gerando incômodo, está gerando sofrimento, está gerando tristeza. Busca aí. O que vier para você, desde que a sua intuição fale com você, desde que a sua intuição te mostre um aspecto da sua vida ou da sua experiência atual, ou de uma experiência passada, né? Que ainda está aí gerando desconforto. E agora, num exercício de autocura, num exercício de... Lembrem que a gente está dentro de uma sala de aula, né? Do fogo violeta. Então, vamos transmutar de forma consciente isso. Traga na sua mente essa situação. Lembrem que a gente está falando sobre assumir a responsabilidade. Então, não estamos falando do outro, de outra pessoa. Estamos falando de nós mesmos, de situações que nós estamos vivenciando e que, a partir desse momento, nós vamos assumir efetivamente a responsabilidade sobre ela. Então, diga a você mesma: eu criei essa situação de desconforto. Olhe para isso e diga para você mesmo: eu criei essa situação de desconforto, de dor, de sofrimento, de limitação, de escassez, de dor. Portanto, eu assumo a responsabilidade de curar-me a partir de agora. Se eu criei, eu posso descriar. Se eu criei, eu posso descriar. Se eu criei, eu posso descriar. E nesse momento, fisicamente, estenda suas mãos para frente e imagine essa situação numa forma. Dê uma forma a essa situação. Nas tuas mãos. Como se você estivesse pegando essa situação nas tuas mãos. E dê uma forma a ela. Pode ser uma forma de uma pedra, de uma flor, de um copo, de um vaso, de um livro, do que você quiser. Dê uma forma, apenas para sua mente compreender melhor o que nós vamos fazer. Dê uma forma, um objeto. Transforme essa situação num objeto. E agora, com as tuas mãos, lembrem que elas estão irradiando luz violeta? Então, do centro das tuas mãos, flui uma luz violeta para esta situação, nesta forma que você criou para ela. E agora envolva no centro das tuas mãos esta situação numa bola de luz violeta que sai das tuas mãos. A energia violeta sai das tuas mãos e envolve completamente esta situação. E observe esse objeto que você criou, essa forma que você deu, se dissolvendo
bem no centro das tuas mãos. E repita, mentalmente ou verbalmente comigo. Eu assumo o poder a mim conferido pela chama violeta e transmuto agora toda esta situação, nesta vida, em vidas passadas, em todos os níveis, tempos e dimensões. Eu, pelo poder a mim conferido pelo fogo violeta, transmuto agora esta situação, em todos os níveis, tempos e dimensões, passado, presente e futuro. Eu, pelo poder a mim conferido pelo fogo violeta, transmuto esta situação, em todos os níveis, tempos e dimensões, passado, presente e futuro, agora. E veja que aquela situação simplesmente, aquele objeto, aquela forma, se dissipou entre as tuas mãos. Não aparece mais. E se acaso, para algum de vocês ainda esteja aparecendo esse objeto, essa forma, continue projetando a luz violeta e repetindo. Eu transmuto agora esta situação. Eu transmuto esta situação agora. Para aqueles que já perceberam a situação dissolvida na luz violeta, traga suas mãos em forma de prece na frente do seu peito e agradece a você mesma pela sua capacidade de transmutar toda e qualquer situação ilusória, negativa, criada por você mesmo. Agradeça a você mesmo pela sua capacidade de descriar tudo aquilo que não está alinhado com a luz que você é. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Pode abrir seus olhos. E anote no seu caderninho, por favor. Qual foi a situação que você transmutou? Porque, se ela voltar novamente, você já sabe o que fazer. E se ela não voltar mais, você vai se certificar da sua capacidade de transmutar tudo que você criou e que não está mais alinhado com a luz. É assim que a gente treina, é assim que a gente aprende, é assim que a gente ascende. É assim. Anote aí para você não esquecer. E agora, depois desse lindo exercício, vamos ao último tópico. Amor incondicional. O que você acabou de fazer? Transmitir amor incondicional para algo que você mesmo criou. Pela sua inconsciência naquele momento em que você criou. Né? Pela nossa inconsciência. Quando a gente cria algo que não está em comunhão com a luz, é em razão da nossa inconsciência. Mas aí quando a gente assume a consciência, reconhece, a gente então tem a oportunidade de transmutar através do amor incondicional, acolhendo essa parte sua sem julgamento. Isso é amor incondicional. É quando eu acolho uma parte minha de dor, de sofrimento, de forma incondicional, sem julgamento.
bem, eu fiz isso, ok, toma aqui. Deixa eu cuidar disso. Deixa eu tratar disso em mim. Percebem? Então, vamos ao amor incondicional. O homem que deseja acelerar o seu processo evolutivo não pode se esquecer de diariamente irradiar amor àqueles que o tenham prejudicado ou ofendido. Lembre, façam o ajuste na linguagem, tá? Aquilo que você criou, que te magoou, que te incomodou, façam o ajuste na linguagem aí. Pois a energia do amor será levada à consciência do outro, criando poder e quantidade. E essa energia retornará ao seu emissor. Tudo isso que a gente acabou de fazer agora, transmutando essa situação, a energia que cada uma de vocês emanou para a situação, foi lá na situação e volta para você na forma de mais luz. Percebem como é divino fazer isso? É a lei do retorno. Se eu estou dando amor para uma situação que gera desconforto para mim, eu estou tratando aquela situação, eu estou transmutando aquela situação, o que que vai voltar para mim? O que que vai voltar para vocês? Mais luz, mais amor, né? Aí está contido, anotem isso. Aí está contido o mistério da libertação. Aí está contido o mistério da libertação. Visto que enviar amor a quem o feriu ou a alguma situação que gera dor e sofrimento também é perdoar. Enviar amor também é perdoar. Anotem isso. Enviar amor também é perdoar. Quando eu envio amor para uma situação que eu mesma criei, o que eu estou fazendo? Me perdoando por aquela criação e tratando aquela criação com amor, né? Só consegue irradiar amor aquele que perdoou. Portanto, o perdão e o amor são a chave da liberdade. Minhas amadas, salve Deus. Fechem seus olhos. Vamos agora para a última parte. Fechem seus olhos. Soltem o que estiver nas mãos. Lembrem que estamos todas juntas nessa sala no plano etérico, essa sala de aula no plano etérico de pura luz violeta. E agora, olhe para frente nesta sala. Mestre Saint Germain está diante de cada uma de nós, nesta linda sala no plano etérico. E ele vem nos dizer algumas palavras. Nascestes livres. Eu sou o Espírito da Liberdade. Eu vos trago a lembrança, o fato de que nascestes livres. Fostes originados livremente do coração do Eterno Pai, investidos com a mesma chama de vida imortal, através da qual toda divina inteligência individual obtém a sua liberdade. No centro dos vossos corações encontra-se a chama com a qual os poderosos Elohim da criação projetam suas ideias, manifestando-as no mundo.
No íntimo de vossos corações está a chama em cuja vibração os arcanjos transitam em sua passagem de uma esfera a outra em direção ao reino do Sol, atrás do Sol físico. A mesma chama com a qual cada deus ou deusa solar do universo cria e mantém seus sistemas solares, vive em vossos corações. Nascestes livres, queridos discípulos, para o uso da vida e da luz. O pensamento e o sentimento são os vossos instrumentos de criação, no uso desta energia de vida e luz. Sois livres para transmitir, através de irradiações e exemplos, esta liberdade aos vossos irmãos. Aqui, sobre a terra, em nome da grande liberdade, eu conclamo a cada homem e mulher, a cada anjo e ser elemental em evolução, nesta ou naquela forma, na superfície do planeta. Levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos agora. Nascestes livres, nascestes livres, nascestes livres. Tomai agora inteira posse de vossos poderes. Jogai fora as algemas dos conceitos individuais. Assumi a vossa responsabilidade. Preparai-vos para percorrer o caminho da liberdade. Incentivai, com o poder da irradiação dessa liberdade, os vossos companheiros de evolução. Eu vos carrego, carrego agora com a poderosa pressão da chama da liberdade, que jamais foi conhecida e usada fora dos retiros iniciáticos. Aceitai-a dentro da profundidade de vosso ser, confiando e sentindo que ela guiará todas as condições ambientais em que viveis, vossos empreendimentos pessoais, vosso relacionamento com a divindade, ligando-vos à consciência de um mestre ascensionado, enquanto ainda estáis encarnados sobre a Terra. A lei cósmica ordena agora que minha voz seja ouvida pela humanidade deste planeta, que está destinado a ser a estrela da liberdade. Pois vós sois os meus lábios, minha palavra, minha mensagem. Sois também a minha irradiação. Será com o poder de convicção externado em vossas palavras e exemplos que mostrarei aos homens da terra toda a liberdade contida no raio violeta. Dependendo de vós, para anunciar e manifestar essa liberdade. Visualizem agora, amadas, amados, o planeta Terra diante de cada um de vós. E essa luz violeta que foi restaurada em nossos corações, irradiando a partir dos nossos corações, envolvendo todo o planeta Terra diante de nós. Pois nós somos, cada um de nós, a voz, a palavra, a energia e a irradiação do amado Mestre Saint Germain através de nossos corações sagrados, transmutando, 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 transmutando agora tudo que não está em comunhão com a liberdade que nós somos. Com a liberdade que é direito nosso, de cada humano, de cada ser,
de cada consciência neste lindo planeta. Nós, em conjunto com o amado Mestre que aqui se encontra, decretamos neste momento, juntamente com a força crística junto a nós, na presença do amado Mestre Sananda, o Cristo, decretamos, todos juntos, eu sou livre, 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 eu sou livre. A terra é livre, 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 a terra é livre. Todas as consciências são livres, 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 todas as consciências são livres. Eu sou Deus em ação, aqui e agora. Eu sou Deus em ação, aqui e agora. Eu sou Deus em ação, aqui e agora. Está feito, selado e decretado, no mais puro amor divino do fogo violeta e do amado Mestre Saint Germain, em nós, por nós, conosco e para nós, para todo o planeta. Assim é. Tome uma respiração, sinta a força dessa energia, desse poder, da sua força, o seu poder. E agora voltamos lentamente a consciência ao nosso corpo, encerrando os estudos na nossa sala etérica com o amado Mestre Saint Germain, agradecendo profundamente pela oportunidade que nos foi dada de ampliar a nossa consciência neste corpo físico, lembrando do humano divino que somos e lembrando também da nossa capacidade, da nossa escolha, da nossa decisão de ascensionar nesta experiência humana. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês que se fez presente. Quem está aqui na sala do Zoom, mantenha aqui o seu microfone desligado por um instante. Quem está aqui no Instagram, minha gratidão profunda pela presença de cada um de vocês aqui, por essa escolha sua de acompanhar esse estudo. Até nosso próximo encontro, sábado que vem. Não sei se vai ser às 19 horas, eu aviso vocês aqui, então acompanhem aqui no Instagram, tá bem? Mas nos encontramos no próximo sábado para continuar esses nossos estudos. Minha gratidão a cada um de vocês. A live vai ficar salva para quem não assistiu, assistir novamente. E até breve, amados. Queridos, queridas que estão aqui, deixa eu encerrar a gravação. Gratidão a todos vocês que acompanharam essa gravação aqui no YouTube e até nosso próximo estudo. Um grande beijo.